Alô, manos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92 984410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show, beleza? A nossa universidade apresenta o NESC 92 Experience, um tributo a um Pink Floyd no Teatro Criciúma Elias Angeloni. Dia 21 de setembro, abrimos setembro e a gente vai virar o lote dia 10 de setembro. Então compra os ingressos agora, belezaça? Pigs and Diamonds de Curitiba, um baita showzaço, um espetáculo incrível de mais de 2 horas de duração, com luz, fidelidade sonora, obra do Pink Floyd. Se você gosta de boa música, dia 21 de setembro você é nosso convidado, sentadinho no teatro, um telão gigantesco. Você vai ver, cara, é uma experiência diferente, beleza? Você entra no Minha Entrada agora e garanta o seu ingresso. Os ingressos são numerados, tá? Então os melhores lugares é para quem comprar antes. Patrocínio da Lorde, Pizza Pub, da Leve Ortopedia, de VIP Forros e Divisórias, Joalheria Ótica Lanco, Padaria Santa Bárbara, Manente Representações Cipalã, da Colina Volkswagen, Deguste Arte em Salgados, Clínica Ores Odontologia, Farmácias Roça, Uniforus e Uniformes e da Tríplice Filmes, belezaça? E o cara que tá aqui comigo tem história, hein? Parece que tem história, sistema, comercial, nós estamos num papo bacana agora. E o que eu mais gostei é que a última frase do LinkedIn dele é do Batman. Eu gostei dessa frase aqui. Eu vi esse filme, não é o que você é, mas o que você faz que te define. Você tirou essa do Batman. Tenho o prazer de receber Aldo Garcia, ele que é CEO da Beta Sistemas. Aldo, prazeraço te receber, tudo bem, meu cara? Tudo bem, mano, pô, prazer é meu, é sempre muito bom falar com vocês. Vocês conseguem conectar bastante a gente, público aí. Boa tarde para todos os ouvintes da rádio, pode contar sempre com a gente. Ô Aldo, vem cá, primeiro de tudo, você começa na Beta há 30 anos, mais de 30 já? 28, quase 30, como motorista, né? E você galgou, né, todos os degraus até chegar em CEO. Você vê esse tesão dessa construção de carreira nos jovens hoje, cara, de ficar na mesma empresa, de começar de baixo? Falo porque o seu Evaldo Stopassola aqui, nosso saudoso dono da rádio, fez isso na Secrisa. Ele galgou tudo também, é uma história maravilhosa, pô. Como é que você enxerga hoje o mercado nesse sentido? Eu acho que os fundadores da empresa, os donos da empresa tinham um pouco mais de paciência do que a gente tem para poder esperar o tempo dos colaboradores e também para treiná-los. Então eu fui um privilegiado, assim, né? E é claro, né? Eu vim do interior, então a gente vem com muita fome, né? De vencer na cidade grande. Tá. Eu vejo, né? Nessa nova geração também, eu acho que não dá para generalizar todos, né? Mas a Beta tem contratado jovens, né, daqui da região interior. Então eu falo região de Lauro Miller, Orleans, Araranguá, Passo de Torres. Então a gente tem contratado jovens que estão chegando assim com a mesma ambição do que eu me lembro ter chego aqui em Criciúma. E eu acho que é uma questão de tempo para a gente criar os ambientes perfeitos para eles se sentirem desafiados sempre, né? E alcançarem os seus próprios objetivos. Eu acho que passa por isso. É claro que num volume muito menor do que a gente viu no passado, né? Então a gente vem evoluindo muito, questão de gente, e a gente tem percebido que o que os pais pregavam pra gente é de a gente entrar de fato numa empresa e a gente tá galgando, né, crescer naquela empresa e fazer se realizar dentro daquela empresa. Hoje nós, pros nossos filhos, né, eu posso falar porque eu tenho uma filha de 23 anos e eu quero que ela tenha experiências, né? Então eu tenho falado para ela, eu tenho sugerido para ela que ela tenha experiência. Então como tu alia esse tipo de coisa? Então eu acho que eu vejo, mas não vejo na quantidade que a gente via no passado. Agora, você pegou, por exemplo, praticamente todos os você passou por todos os avanços da tecnologia na Beta, né? Desde do DOS até os computadores, a revolução disso tudo, o começo da internet, né? Hoje a nova geração já tem de presente a tecnologia, né? Todos já nascem conectados. Você acha que isso é diferencial de mercado para eles, que eles não aproveitam tanto? Eu acho que eles têm aproveitado, né? Eu tenho visto uma grande diferença cultural. Então eu vejo duas coisas que são bem latentes assim nos novos profissionais.
Uma é o nível cultural deles, e aí lógico que eles são influenciados por muito conteúdo que nós não tínhamos. Eu me lembro de quando eu recebi a primeira promoção na Beta em 1997, e a gente tinha poucos livros para ler, e os poucos livros que a gente tinha eram muito concorridos, porque todo mundo queria ler. Eu lembro que tinha livros em italiano que o Guilherme trouxe da Itália quando acabou morando lá. Então era muito disputado, né? E hoje não, hoje eles têm muito acesso a muito conteúdo, né? Então eu acho que culturalmente eles vêm já vem pronto de algumas coisas. Outra coisa é que eles estão vindo também com uma vontade de fazer as coisas acontecer muito diferente da gente. Muito mais rápido? Muito mais rápido. Eles querem que as coisas aconteçam. Entendeu? Eles querem ver as coisas acontecerem mais rapidamente, porque eles estão vendo que as coisas estão passando muito rápido, porque quando eu entrei na empresa, né, quando a nossa geração, posso falar assim, a nossa geração entrou nas empresas, a gente também tinha uma geração anterior que estava lá também entendendo a gente de uma forma diferente, também achando que a gente pegou coisa boa pela frente. Verdade. A mesma coisa a gente vai perceber dessa geração. O que a gente vai ter que fazer é entender. Eu tenho defendido muito, porque vejo muito menino e menina entrando na Beta aí com bastante sede de realização, e o que a gente tem aí de desafio é construir o ambiente correto. E aí é que está o ponto, né? Eu não sei se a gente sabe construir o ambiente correto. Temos trabalhado bastante na empresa, na Beta, tenho me envolvido bastante nisso, mas assim como eu acredito que os nossos pais foram melhores do que a gente está sendo, eu acho que as empresas também têm esse grande desafio. Aldo, mas olha só, cara, quando aqui na rádio, se eu quiser testar alguma coisa, suponha, quero colocar um negócio no ar amanhã, eu coloco, se não ficou bom, eu tiro do ar. Algumas pessoas vão notar, mas tinha um negócio no ar ontem, hoje não tem. Você não pode fazer isso com o sistema de prefeitura, cara. Você não pode. Amanhã eu vou testar um negocinho pra. Quantas prefeituras vocês atendem, pô? Só a prefeitura. Quase 700. Tá, vai lá. Quase 700 prefeituras, sei lá, tem 10 bilhões de reais envolvidos. Vou testar um negócio amanhã, vou tirar do ar depois da manhã. Não funciona assim. Né? Então, essa velocidade, às vezes, que um jovem quer trazer, você não consegue aplicar ela. Com imediatismo no teu sistema, não é assim. Então, quando eu entrei na Beta, vou falar um pouco dessa transição. Então, a gente operava com um sistema DOS ainda na maioria das prefeituras, né? Tava construindo, nós começamos assim que eu entrei na Beta, a Beta começou a construir o sistema que é o nosso sistema legado hoje, mas o sistema em Windows, né? Era o que, 95 na época ou 311? Era quando a gente começou a implantar já era 95. Já 95. 95, NT, Windows NT. Então, a gente já tinha saído daquele 3.1, né? Então, as janelas tenebrosas. Então a gente já estava numa nova fase de 95. Me lembro que eu transmitia tudo pela internet, né? Os disquetezinhos ia passando tudo pela internet ali, eu disponibilizava para os clientes, inclusive a própria atualização dos sistemas. Então, lá os arquivos eram indexados lá no DOS, depois viemos para o Windows, a cliente servidor começou a ficar um pouco mais complicado, que tinha banco de dados, e aí saiu uma versão errada de banco de dados, aí sai corrigindo todo mundo, né? Hoje é infinitamente mais complexo. Primeiro que a gente cuida de 60 bi de orçamento público. Bom, passa pelos sistemas da Beta 60 bi. Eu falei 20, errei. Eu chutei alto, achei que tá chutando bem. Mas é uma responsabilidade bastante grande, né? Às vezes eu acordo de madrugada, eu falei, como é que estão os sistemas? Estão de pé? Tá tudo certo? 60 bi, cara. 60 bi é uma responsabilidade muito grande, né? E eu acho que a gente nem recebe tanto para isso, né? Digo, o que a gente cobra dos clientes, a prefeitura, os clientes públicos, não consegue pagar a tecnologia como as empresas privadas pagam, né? Então a gente tem que dançar conforme a música. Estamos na chuva para se molhar, mas é uma responsabilidade muito grande. E aí você bota. E hoje tudo em nuvem. Tudo em nuvem. Então, os nossos clientes estão todos acessando os sistemas no mesmo código, no mesmo banco de dados, que é que eu posso falar isso, no mesmo banco de dados. Então, se a gente fazer qualquer tipo de cagada ali, a gente assim, vai fazer cagada para todo mundo. É o país inteiro, né, que vai cair.
Então é claro, né? Tem lá os nossos dinossauros que ficam lá cuidando de tudo e supervisionando todo o trabalho dessa gurizada, mas que também tem uma relativa responsabilidade que vem junto com eles. Mas os funcionários, eles conseguem entender o tamanho disso tudo, cara? Quando você fala isso pra mim, a gente olha o sistema público, pô, você entende o nível de responsabilidade que é. O que você falou pra mim, você para uma cidade, você para um estado, dependendo do que você tá fazendo. Eu acho que ninguém tem noção do que é isso, entendeu? É tipo assim, a gente só vai saber a pandemia, assim, tivemos que ficar todo mundo em casa. Se fosse contar pra gente a gripe espanhola, a gente não sabia o que era. Então assim, e eu espero não conhecer, na verdade, mas eu acho que ninguém conhece o que seria o tamanho da responsabilidade, que só conhece o tamanho da responsabilidade quando ela aparece na tua frente, né? Enquanto tá tudo funcionando, tá tudo bem. Então assim, a gente não tem crise energética, crise de água, né, potável. Assim, eu acho que quando isso acontecer, a gente vai sentir o tamanho do problema. Mas a pandemia deu uma amostra pra gente o que seria. Você perde muito sono, cara? Você acorda muito à noite, do nada? Eu não durmo, né? Você não dorme mesmo? Eu não durmo. Não, de verdade, tipo, cara. Não, você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo com o tempo, mas assim, eu já durmo muito pouco, né? Então, eu não tenho problema pra dormir, né? Então eu caio na cama, digo, desligar, eu desligo. Só porque o meu problema é que eu fico 4 horas dormindo só. Então tenho tomado uns remedinhos para poder estender esse tempo, né? Mas tem dias que eu tenho crises porque é complexo tu ser CEO de uma empresa tão grande igual a Beta. É uma responsabilidade muito grande em cima de muitas pessoas. A Beta é uma empresa de gente, né? Então com todo tipo de problema que você pode assim se deparar, assim, de tudo quanto é tipo. E às vezes eu tô sem diretor de gente e gestão e agora eu assumi interinamente o papel, né? Diretor do quê? O nome aí? É de RH. RH. A gente chama de gente e gestão gente por causa de gestão. Porque é um departamento que cuida de gente. É verdade. Né? Então, o novo nome para RH, porque RH tá muito simplificado, né? O nome. E hoje ele aumentou muito, né? O departamento ele tá muito amplo. Então, a gente e eu tô de diretor ali. Então, eu acabo agora me deparando com coisas que eu falei, pô, a Beta tá grande. Porque você vê que todo tipo de problema de gente e você tem que cuidar das pessoas, né? Porque no braçal, o cara não sente, né? Ou tu vê o que tá acontecendo. Agora, cabeça não, né? Agora quando é a cabeça, o cara tá lá com a mão no teclado, tu acha que ele tá trabalhando, mas ele tá com a cabeça numa prestação que ele atrasou, numa separação, num filho com problema. Então assim, teve um funcionário nosso, aqui, só para te ter a dimensão, teve uma filha dele de 13 anos agora que tentou ser assediada por um desses caras da internet. Caraca, então assim, esse tipo de coisa tira o cara do ar, entendeu? Tá louco, então eu acho que o que mais me preocupa na verdade é isso, né? Eu sou um cara responsável pelos 60 bi de orçamento, mas hoje a minha maior preocupação são com as pessoas que trabalham na empresa, porque elas precisam ter qualidade no ambiente de trabalho, qualidade emocional. Então a gente tem que gerar um ambiente emocionalmente bom para se trabalhar. Esse dia tinha uma pessoa chorando na minha sala, eu falei, um ambiente onde o funcionário pode chorar é um bom ambiente para se trabalhar. Cara. Você escuta todo mundo, cara? Você é um cara eu escuto. Eu escuto e falo muito, né? Eu me meto muito na vida das pessoas. Eu gosto. Eu sempre eu conto uma história de muito tempo. Você vai dar opinião? Eu não dou opinião, digo que tá errado, como é que ele tá. Quer comprar um apartamento? Eu falei, não compra esse apartamento, não, compra o carro. Então, eu me meto bastante, assim, porque faz parte do processo todo. Uma vez, o Dr. Cláudio Balsini, que você teve professor ruim também, né? Você teve uns professor ruim também, pô. Cara. Ele, o César, o Oscar, o Guilherme, eles só me deram boas dicas. Eu tenho, assim, sou muito sortudo mesmo, assim, porque eles só me ensinaram coisas boas. Eu tenho absoluta certeza disso, entendeu? Tivemos os nossos arranca-rabos, mas eles só me passaram dicas boas. E tenho dicas de todos 4, assim, de muitas coisas boas. O Dr. Cláudio, uma vez ele falou, por exemplo, a tua esposa tem que aprender a dirigir. Ela não dirigia, tem que aprender a dirigir. Foi a melhor coisa que aconteceu.
ele assim, não, tu vai comprar um apartamento, eu ia comprar o meu primeiro apartamento, senão tu vai comprar um apartamento novo. Eu falei, pô, mas eu não tenho condição de pagar. Ele assim, se vira. Bora. Se vira. Bora. Chuta a bola lá na frente, né? Depois tu corre atrás. Então, assim, ele sempre esteve, assim, muito envolvido com a minha vida pessoal, eles, né? E muitas dicas boas. Então eu tento retribuir da mesma maneira. Se a receita tá dando certo até agora, passar pra galera. Vamos passar pra galera. Então, assim, essa é a minha grande preocupação. Isso que me tira o sono. Quando eu tenho um colaborador que ele não tá conseguindo produzir direito, ele não tá com o pensamento ali, ele desvirtuou do objetivo dele. É isso que me preocupa. Porque na verdade, o que a gente tem que fazer ali é cuidar das pessoas. Elas que vão gerar o resultado. É claro, dois papéis muito claros assim do presidente, né? Uma é saber se a gente está no caminho certo, e isso é a parte mais complexa para mim, né? Porque muitas coisas erradas a gente viu na história de muitas empresas. Então é saber se a Beta está no caminho certo. Para isso eu tenho 5 conselheiros que me ajudam bastante, né? E a outra coisa é cuidar das pessoas para que elas façam o resultado acontecer, porque a gente já não bota mais a mão em operação faz muito tempo, né? Então, vamos falar disso na volta, pode ser? Claro. Eu tenho o prazer de receber ele, Aldo Garcia, CEO da Beta Sistemas, aqui comigo no Manos Radio Show. Não falei nem pra ele que na época que eu tinha agência, a Beta me roubava colaborador. Não vou nem dizer isso pra ele, porque eu quero manter um bom relacionamento. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Depois eu deixo tu responder essa daí. De volta na 92, o Manos Radio Show. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. Hoje, um papo incrível com ele, que é CEO da Beta Sistemas, Aldo Garcia. O Aldo, tem mensagem pra você aqui? Meu querido amigo Marcelo Goulart mandou aqui, ó. Mano, a Beta é diferenciada. Minha esposa ama trabalhar lá, gosta mais da Beta do que de mim. O que você acha, cara? Acho que você então tá conseguindo conquistar o que você falou. Eu não vou julgar ela. Não vai? Não. As pessoas sejam apaixonadas. A gente tava falando sobre tanta coisa, eu tô aqui, a gente saiu do bloco falando sobre pessoas. Quando você escuta a expressão precisamos motivar o colaborador, você não acha isso meio que uma balela misturada de hipocrisia? Quando eu escuto só essa frase sozinho, eu fico meio preocupado com ela. A motivação pela motivação. Eu acho que existem pessoas, mano, que precisam ser estimuladas, né? Eu acho que motivar é diferente, né? Mas muitas pessoas, elas têm a sua própria motivação. Você tem que descobrir qual é essa motivação, né? E tentar colocar a pessoa em um lugar onde ela vai acabar atingindo. Parece um pouco clichê o que eu tô falando, mas no fim do dia é isso que vale, entendeu? As pessoas, se elas não estiverem alcançando os seus próprios objetivos, não tem motivação que tu faça para aquelas pessoas. Então, como é que tu motiva as pessoas? É fazendo uma reunião de 15 minutos de manhã, falando palavras positivas e gritando no ouvido de todo mundo? Não é isso aí que funciona, não. Funciona tu tá conectado com os objetivos dos teus colaboradores, entender eles. Às vezes aparecem algumas coisas para mim na Beta sobre alguns colaboradores, e eu fico me perguntando, pô, cadê o gestor, né? Cadê o pai dessa criança? Tá, vem sozinho, quer dizer, não era para chegar em você, lógico que não, né? Ou não era para existir pessoas daquele tipo dentro da empresa. E eu fico perguntando, cadê o gestor dessa pessoa, né? Cadê o pai dessa criança? Porque se tu tem 10, 15, 20 pessoas, não é um absurdo para você cuidar de cada uma na sua, pessoalidade. Entendeu? Se eu tenho 10 pessoas abaixo de mim, 20 pessoas, eu sei de tudo. Eu sei com quem que elas são casadas, se elas estão felizes ou não estão, se tem filhos, como é que estão, qual é o objetivo de vida. Você tem que saber tudo. E você tem que saber para poder conectar ela, né? Conectar os objetivos, né? Ou o que ela está fazendo na empresa, ou o caminho que ela vai percorrer na empresa, com os objetivos da própria pessoa. Então, se você não conectar isso, você não vai estar com a pessoa motivada. Então, ela que vai achar a motivação, né? Ela que vai achar a motivação a partir de estímulos seus,
né? E colocando ela no caminho que você acha que ela tem que estar para ela poder atingir os seus próprios objetivos. Cara, no fim do dia é isso, tá? E tem de tudo quanto é coisa que se inventou aí para poder falar de gente, tá? Mas o que é a minha experiência, eu tô na Beta há 28 anos, mas a primeira pessoa que eu contratei para me ajudar faz 26 anos, então eu sou líder na Beta há 26 anos. Cara, tá contigo há 26? Essa pessoa? Não, não, ela já foi, não ela tá mais contigo. Não, mas eu tenho um lá que deve estar fazendo uns 25 anos então tá uns 25 anos de empresa, que foi o segundo que eu contratei, o André Marangoni, né? Então, o que eu quero dizer é que eu tô há 26 anos que eu sou gestor, entendeu? E assim, eu não fui tão bom assim em operação, eu programei, mas não era o melhor programador, só dirigia bem. Então, como motorista, você mandava bem? Eu mandava bem, eu acho que meu cargo que eu mais mandei bem foi de motorista. Porque eu sei dirigir bem. Você ficou o quê? 1 ano, 2 motorista? Fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, né? Mas eu era bom, mas eu fiquei 1 ano e meio, mas no final de semana eu sempre fazia umas entregas pro Balcini, viajava com a mãe, com a esposa, com ele, levava ele gostava que eu levasse, porque eu sempre tive uma direção defensiva, então sempre gostei. Mas depois disso, só lidei com gente, então só formava time, o time que corria atrás para poder fazer o resultado. Então assim, eu acho que eu posso falar com um pouco de autoridade sobre isso, porque no fim do dia tu tem que estar cuidando das pessoas. O fato o teu trabalho como líder é cuidar das pessoas. Tem 2 abraços pra você aqui, mano, ouvindo o Aldo agora na rádio, o homem oráculo, é um privilégio poder aprender com ele. Entrevista tá boa demais. A Fernanda, a Zeferino Casagrande te mandou um abração, a Fê, e o Jailson Speck. O Jailson, né? O Jailson Speck, tá de um abraço ao amigão, excelente profissional, né, um grande consultor para os amigos, admiração total, tá te mandando um abraço. Quem mais aqui? Luiz Gustavo Rosso tá te mandando um abraço. Grande Aldo, pessoa que teve a felicidade de conhecer e poder conviver com você. Bom, essa é a minha turma da confraria. Tu mandou pros caras então começar a puxar o teu saco ao vivo aqui? Eu falei, eu mando umas mensagens lá pra ficar bonito também, né? Que quinta-feira eu pago um chopp pra turma. Mas daí também você tá mas assim, você falou que o que tira o sono, teu sono, é as pessoas estarem bem, né? Mas você tem um software, você tem um negócio muito maior do que você, né, abaixo de você, e isso precisa ser excelente. Você não consegue ter um software como a Beta tem se a excelência não for buscada todos os dias. Sem essa busca também, ela não se torna um pouco insana, né? Pelo que você falou também da tecnologia não parar de evoluir, você tem inteligência artificial agora e, por exemplo, você não pode se dizer, eu quero colocar inteligência artificial no meu software amanhã. Não funciona assim. Não. Como é que vocês entendem tudo isso, cara? Um programa só vai ser pouco pra gente. Depois vamos fazer outro, né? Não, com o maior prazer. Assim, eu sou de 20 de setembro, então eu sou virginiano. E como bom virginiano, sabe que eu sou cri-cri, né? Perfeccionista. E essa palavra pro chato, né? Perfeccionista. Perfeccionista. E aí, eu tive à frente desse produto, né? Eu era diretor de desenvolvimento à frente desse produto. E eu costumo falar que eu decidi quantos pixels tinha que ter na barra azul, e o azul da barra do sistema eu decidi. Eu decidi qual era a fonte, eu decidi que a cada cadastro do sistema eu queria uma lista que já expandisse uma lista com os primeiros 20 cadastros. Então assim, eu fui no detalhe. O sistema de educação, eu falei, eu quero um painel pro professor. O professor tem que olhar pro painel de professor e já tem que saber os alunos que ele tá, qual é a classe, as notas, tudo para ele fazer ele a partir do painel, como tu tá fazendo aqui com a tua mesa, ele poder navegar para qualquer lugar. Então assim, isso, claro, te deixa muito pilhado. E eu, durante muito tempo, eu teve uma pessoa que eu contratei. Sabe que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, às vezes, a pessoa acha, o Aldo fez uma carreira de 28 anos na empresa e ele foi aprendendo. Gente, o último mentor, quem pagou para mim foi a empresa, mas o penúltimo coach que me ajudou era R$1.800 uma hora, né?
Então, assim, tu pensa, pô, os caras às vezes acham que a gente, assim, não, veio aprendendo. Não, cara, eu continuo investindo muito na minha carreira ainda, né? E esse coach acabou falando para mim assim, ó, acho que tu estás assumindo uma carga muito grande e tu tem que se tomar cuidado, que eu tô vendo alguns gatilhos mentais em ti que já são preocupantes. E veio do desenvolvimento isso, porque no desenvolvimento tu fica enclausurado, entendeu? Quando eu fui pro desenvolvimento 4 anos e eu me fechei no desenvolvimento para poder fazer o produto novo. Você não vê o sol nascer, não vê nada. Não, eu blindei, eu era o primeiro a chegar, tanto é que os funcionários passavam de carro na frente, na rua Aranguá, onde era o desenvolvimento da Beta, eu já tava ali esperando a recepcionista abrir, porque eu ia entrar e depois todo mundo ia embora e eu saía por último. Então, para fazer esse produto. E muitas vezes, quando faltava o colaborador, quando ele não dava a volta no assunto, eu assumia e eu fazia da volta. Só que aquilo foi criando alguns gatilhos mentais na minha cabeça. E daí, quando eu assumi a empresa, eu fui vice-presidente, depois me tornei presidente, e aquilo foi me acompanhando. E aí, como presidente, eu falei, pô, agora eu mando na coisa toda. E agora vai ter que ser o supra-sumo, entendeu? E aí eu entrei numa pilha. É bem impossível isso aí, cara. Você conseguir que tudo seja perfeição na tua cabeça. Sim, mas o impossível pra mim sempre foi a minha meta, né? Pô, mas tá louco, velho. Isso é pra ficar louco mesmo. E aí, há um ano e meio atrás, 2 anos, eu tive um burnout no aeroporto de Belo Horizonte. E aí eu falei, cara, acho que eu tenho que botar a mão na consciência, não vai rolar desse jeito que eu quero, entendeu? Eu vou ter que ter gente boa trabalhando comigo e vou ter que confiar nas pessoas e deixar as pessoas fazer. Se não rolar, infelizmente não rolou, mas eu tenho que deixar isso aqui acontecer um pouco mais de suavidade. Então, assim, é pancada, cara, pancada. Porque faz parte, tu vai contratar uma pessoa de alta performance, tu tem uma certa loucura aqui envolvida, entendeu? Porque são pessoas, geralmente as famílias, tu olha pra trás assim, as famílias estão meio, né, esquecidas, né? Então eu sempre tive muita reclamação. Pode ver que tem uma família meio destruída atrás, assim, né? Porque essa pessoa é meio workaholic, né? Então eu passei muitos anos da minha vida me dedicando a grandes projetos da Beta, né? E a própria Beta. E deixei a casa, né? Eu deixei minha casa, minha esposa, né? Ela segurou uma carga bastante grande para mim, que sou pai de 3 filhas, né? 3 meninas. Então teve que segurar uma carga muito grande ali, porque eu trabalhava, eu tava falando esses dias pro pessoal, eu trabalhava entre 12 e 14 horas por dia, né? Na Beta. Então, em final de semana eu tocava direto. Só que daí, quando eu assumi a presidência da empresa, eu acabei iniciando um MBA em São Paulo, no INSPER. E aí esse MBA era de 15 em 15 dias, eu estava em São Paulo final de semana ainda, pô. Aí junto com a empresa, mais resultado, eu entrei no INSPER, a pandemia estava rolando ainda, nós estávamos em pandemia ainda. E aí isso, no São Paulo ainda estava vivendo algumas coisas, estavam fechadas em São Paulo, né, nesse momento. E aí eu vim depois de um pós-pandemia me desafiando ao MBA, mais a empresa, mais responsabilidade, e aí saindo muito colaborador. Aí, cara, foi assim um nível de estresse bastante grande. E pra gente, numa tocada de excelência. O que a Beta fez, eu acho que a gente só vai conseguir medir isso nos próximos anos. Porque era um projeto de 10 anos, né? Quando comecei a fazer o projeto, eu falava para os sócios, não, vai levar 8 anos, 10 anos. Tu tá louco, Aldo. É um projeto de 10 anos em tecnologia. Já vai ficar obsoleto. É uma loucura. Isso aí não existe mais. Eu falei, não, mas vamos começar. E a Beta começou. E ninguém mais começou, porque não dava para fazer isso em menos tempo do que isso. Tu tinha que esperar a tecnologia ficar pronta, tu tem que ter as pessoas certas. Eu falo, eu tinha que ser eu na frente do desenvolvimento para fazer o produto, porque as pessoas estavam todas trabalhando presencial ainda. Eu botei 2 TVs nas 2 portas de saída da empresa com conta giro, que é uma coisa de maluco. Até hoje eu pergunto, acho que isso aqui podia até dar um assédio, né? Porque eu queria contar as horas de entregar o produto. Isso é uma loucura. Isso é meio Steve Jobs, cara, na Apple, a loucura dele lá. É meio Steve Jobs mesmo.
tá louco, meio loucura. Eu nem me comparo a ele, mas... Pô, não, mas é meio loucura. Ele era assim, cara. Pô, não, mas era isso mesmo. Ele era alucinado com hora de trabalho. Mas, mano, se eu não tivesse feito isso, eu acredito, eu não teria entregue o produto. Caraca, aí tu pensa, hoje o desafio das empresas fazerem o que a Beta fez, né? Com o pessoal todo em home office, sem estar conectado, sem estar discutindo as coisas do produto, é praticamente impossível fazer esse tipo de coisa hoje. Ou vai custar muito caro. Vai custar muito caro. Parece distante, né? Eu sei porque eu tenho amigos, tenho empresas que eu conheço aí, de amigos que estão tentando fazer isso e hoje vai ser muito difícil fazer. Tu tem um produto legado que já está muito grande e tem um produto novo para fazer. E o dinheiro é um só. Entendeu? E aí tu fazer essa virada, depois trocar todos os clientes, a gente tá agora para finalizar os últimos clientes agora nesse final de ano. E nós vamos finalizar tudo e a Beta fez uma grande virada. E assim, eu tive falando com um concorrente, fechamos um acordo agora no último mês, e eles, Aldo, mas a gente queria fazer esse acordo com vocês, mas o pessoal não tá falando muito bem de vocês. Eu falei, se você for medir a Beta pelos últimos 5 anos, você vai cometer o maior equívoco da sua vida. Porque a Beta ela migrou 3.000 clientes de sistema Windows para nuvem nos últimos 5 anos. Então é o seguinte, não dá para te medir a Beta por esse período, porque esse período é de período de pavor. Ninguém em sã consciência starta um negócio desse. Você tem que dizer, não, eu confio muito no meu negócio, entendeu? Eu sei o que eu tô fazendo e vai dar tudo certo. Entendeu? É claro, tive uns caras que isso também... os sócios da Beta me deram a carta para poder fazer isso, confiaram com todo o apoio deles, todos os conselhos deles, eles também muito firmes do que eles queriam. Não tinha carinha de você em alguns escritórios, a galera jogando faquinha? Assim, com certeza. Devia ter, cara. Com certeza. Eu tenho certeza que tinha. O Márcio Schultz, que é um amigo meu de Florianópolis, ele falou, Aldo, domingo ao meio-dia o pessoal fala de ti no almoço da família. É verdade, cara. Eu falei, eu duvido. Aldo, até porque você falou uma coisa, né, cara? Quem trabalha com sistema, quando você fala migrar um sistema, o cara que já fez isso, ele já começa a não dormir ali, ele já não quer nem continuar um papo, pô. Migrar sistema é um inferno. Não, se tu pensar assim, a migração da prefeitura de Criciúma, que a gente fez agora há pouco tempo, foi um pavor. Foi um pavor pra gente, pavor. A prefeitura que tava 25 anos com o mesmo produto ali. Cara. E agora a gente, Florianópolis, a gente tirou um sistema legado de 30 anos. Então, nós fizemos 3.000 clientes, mano. Fizemos 3.000 clientes. Medir a Beta pelos últimos 5 anos é insanidade, entendeu? A mesma insanidade da gente, né? De fazer esse processo todo. Cara, só que a gente tá olhando para um futuro agora que é um futuro, assim, maravilhoso pra gente, porque a gente venceu isso. Vamos falar disso na volta, pode ser? Bora. Tenho o prazer de receber ele comigo aqui, Aldo Garcia, CEO da Beta, no Manos Radio Show. A gente já volta. Já vê que ele é meio louco mesmo. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Voltamos aqui no Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam e hoje a tecnologia nos conecta. Eu tenho o prazer de conversar com o Aldo Garcia, CEO da Beta Sistemas. Mano, boa tarde, tem mais abraço pra você aqui, Mano, boa tarde. Eu não sou da confraria dos amigos do Aldo, mas eu replico o mesmo elogio dessa pessoa que eu conheço desde que a Beta era ali na frente do INSS. Edilânio das câmeras e alarmes está te mandando um abraço aí, pô. Não é da tua confraria, pô. Se tu não pagou, não vai pagar janta pro cara. Grande, Leandro. Tá. Nossa, muitas pessoas passaram durante todo esse tempo, né, pela gente. Aldo, me diz uma coisa, essa insanidade que vive na tua cabeça, o perfeccionismo, isso não faz também você meio que ser odiado? Quando eu falo odiado, não é fazer inimigos, né? Que você falou que você vira motivo de almoço de família nos domingos, mas isso não afasta também muitas pessoas de você por não entenderem, às vezes, a maneira que a tua cabeça funciona? Então, você não consegue ter uma personalidade tão forte, porque assim, eu tenho falado para as pessoas que assim, não dá para ter, e eu acho que esse pensamento aí pode até passar pela cabeça de algumas pessoas na empresa. Não dá para ter um leão fora de casa e um gatinho dentro dela. Então assim, eu sempre, como comercial, sempre fui um leão, entendeu? Eu sempre fui muito competitivo. Uma vez a gente fez uma reunião de concorrentes em Florianópolis, os caras me estenderam um tapete vermelho para mim entrar, porque todos eles me respeitavam como comercial.
né? Porque eu sempre apavorei no comercial, assim. Agressivo, aquele comercial aqui. Agressivo. Se é pra brincar, tem que... Eu aprontava, porque eu sempre fui muito articulador, né? Aprendi muito isso com eles. Principalmente com o Balsini me ensinou as técnicas da articulação. Então, eu sempre fui muito articulador. Só que você não consegue vir para dentro da empresa e dizer, não, agora eu vou tirar meu chapéu aqui de articulador, de leão, e agora eu vou ser um gatinho aqui dentro de casa. Não tem isso, né, cara? Ou tu é um gatinho dentro e fora, ou tu é um leão dentro e fora. Então, por conta disso, eu acabei trazendo para a empresa, fiz muitas confusões, assim, como diretor comercial, eu brigava quando eu sempre fui muito decidido. Agora, como presidente, por incrível que pareça, eu tô mais suave, né? Parece que você ganha mais poder, mas você não ganha mais poder, não. Como presidente, eu acho que você fica menos empoderado, inclusive, porque eu também não sou de exercer a minha função em top-down, né? Eu tô sempre querendo convencer as pessoas. E eu sempre tive muitas dúvidas sobre as coisas, então eu sempre experimentei, né? Eu não tenho opinião formada, fechada sobre nada. Então... Você escuta muito, cara? Você aprendeu a escutar? Eu aprendi a escutar muito. Então, assim, eu tenho 5 conselheiros, por exemplo, da Beta, né? E um dos conselheiros uma vez falou, uma das coisas que a gente... é unanimidade aqui pra gente, é porque tu é um bom ouvinte. Então, eu escuto quando as pessoas me dão, até mesmo porque o que eu desejo mesmo é sempre estar me melhorando. Então, se eu quero me melhorar, é natural que você acabe ouvindo as pessoas que elas têm para falar a seu respeito. O que tu não pode é ficar pilhado naquilo, porque de fato eu tenho pessoas na Beta que me idolatram, recebem um monte de mensagem, assim, quando eu assumi a empresa mesmo, assim, foi muito grande. Quando eu participo com os colaboradores, eu tenho um pessoal que me segue, né? Que é uma coisa natural, pela minha história, pelo que já me viram fazendo. Então eu sou bastante elogiado, assim, mas eu sei que tem uma galera, né, que não gosta do jeito que eu faço as coisas, do jeito como eu lido com determinadas coisas. E de fato, eu acho que se eu estivesse no lugar dessas pessoas também olharia meio atravessado para algumas decisões que eu tomo. Mas as minhas decisões não são as decisões para mim, são umas decisões pro CNPJ, é uma decisão para a Beta, pro bem da Beta. Eu sempre falei, o Balsini uma vez me falou uma frase: os interesses da instituição estão acima dos interesses de qualquer indivíduo. Então qualquer indivíduo é qualquer indivíduo. Então eu trabalho para a Beta. Por isso que eu tô tanto tempo na empresa, porque eu sempre fiz pela Beta. Uma vez tinha essa contribuição sindical que a gente tinha que mandar um e-mail. Eu estava tão pilhado nos problemas da Beta que eu esqueci de mandar 3 vezes esse e-mail pro sindicato para eles não cobrar a contribuição sindical. E eu paguei 3 vezes. Mas é porque eu sou desligado? Não é porque eu sou desligado, é porque as minhas coisas eu sempre deixei em segundo plano. Os primeiros planos sempre eram as coisas da própria Beta. E claro, isso teve uma consequência na minha carreira, né, por eu ser desse jeito, e acabaram fazendo com que eu tivesse um relativo sucesso aí nela, né? Mas eu sempre estive muito ligado com as coisas da própria empresa. A solidão do poder, a solidão do CEO, ela te acompanha também? Acompanha muito, cara. Isso é inerente à posição? Mas eu aprendi algumas coisas que talvez os CEOs não falam. É porque a visão que um CEO tem da empresa, ela para fazer um diretor alcançar um gerente é muito difícil, entendeu? E difícil, talvez, uma empresa profissionalizada igual a Beta, inclusive para um conselho, por exemplo, também entender, apesar de toda a experiência, né? Porque não está no dia a dia. Então, eu até às vezes me pego, o que vai ser o meu próximo passo? Vai ser um conselho, né? Vai ser o conselho da Beta? Não sei, né? Mas como dar as sugestões para a empresa sem estar no dia a dia. Então tem um problema para cima na governança, para entender, e tem um problema para baixo, que é o seguinte: o diretor, por mais que tu vá falar as coisas para ele não alcança. Então, por isso o CEO fica sempre fechado. É a solidão do poder, de fato. Por quê? Mas é porque a visão que o CEO tem da empresa é uma visão bastante ampla, e tem que ter mesmo uma visão muito ampla. E às vezes esse pega dizendo, eu vou compartilhar isso com quem, né? Mas se enxerga muitas vezes coisas que o próprio conselho não enxerga como CEO?
Por estar no dia a dia, você é obrigado a fazer isso? Sou obrigado a entender. Tanto é que eu tenho um grande privilégio, sempre tive privilégios, né? E tenho o privilégio de ter ótimas pessoas, né? No Conselho da Beta, os 3 sócios, primeiramente, assim, que eles são os grandes investidores, né? Sempre foram os grandes patrocinadores da minha carreira. E ainda hoje, né? A gente também não é uma relação só de amor, né? Mas um respeito mútuo, a gente cresceu também junto dentro da própria empresa, apesar de que eu era bem moleque quando eu entrei, né? Mas eles são grandes patrocinadores e eles sabem, eu preciso conhecer a empresa melhor do que eles, e eles sempre olham pro que eu tô pensando. Então eles querem saber, Aldo, o que tu pensa, o que tá pensando, o que tu quer fazer? Não, quero fazer tal coisa. Então existe um grande respeito, né, deles com relação a isso, porque eles sabem também que quem tá no dia a dia, quem tá sofrendo ali sou eu. E eles vão ter que confiar, né? Vão ter que escutar no que eu estou passando. Apesar de que tem coisas que eles conseguem enxergar que eu não estou enxergando, que também é natural, porque eles também têm uma visão diferente sobre o negócio e querem direcionar o negócio também para naquela direção. Então eu tenho que saber ouvir, né? E por mais que eu diga, não, eles não estão aqui dentro para saber como é que é, eu tenho que levar em consideração muito o que eles falam. Aldo, não dá tempo pra mais nada, só pra te agradecer. Você falou que a gente tinha precisado de umas 3 horas de papo. Tem mais abraço pra você aqui, mano, um forte abraço. Olha aqui, ó, tem abraço pra você aqui. Na confraria, além de figurar como um genuíno amigo de todos, é um excelente chefe e um grande instrutor. Você manja, então, manja de um rango, então? Aprendemos muito a ouvi-lo. O Mário Borges tá te mandando, Belfiore? Belfiore, é isso? Belfiore, tá te mandando um abraço aqui. Um abraço, Mário, obrigado pelo carinho. Aldo, não dá tempo para mais nada, só para te agradecer, obrigado pela aula. Eu que agradeço muito e é um prazer sempre estar aqui, tô sempre à disposição quando precisar. Não, você vai ter que, eu vou te provocar sobre temas específicos pra gente conversar. Primeiro papo foi meio genérico, deixa que eu quero te provocar para alguns temas que eu vi que você não foge de pergunta, isso é bom, prazeraço, cara. Prazer foi meu. Obrigado, Aldo Garcia, CEO da Beta Sistemas, comigo aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos humanos.